Voltamos com o Jornal da Manhã, agora para todo o estado, falando de segurança no trânsito. Quase 2 anos depois da lei seca, o número de acidentes com mortes provocados por motoristas bêbados diminuiu no estado. E com as blitz, o comportamento dos motoristas mudou. Mas ainda tem gente que insiste em beber e dirigir. Só este ano em Salvador foram registrados 82 crimes de trânsito por dirigir alcoolizado. Esta é uma cena comum nas rodovias. Caminhoneiros bebendo cerveja nos postos de gasolina. Esses aqui já tomaram todas, mas garantem que para eles, hoje não é dia de trabalho. Depois dessa cervejinha vai dirigir? Não, eu só vou esperar a carga lá para quarta e quinta-feira. Fica aqui até quarta e quinta? Fico. Enquanto não chega um frete bom, a gente não vai. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2008, mais de 380 motoristas foram autuados e 271 detidos. Em 2009, foram quase 1.800 autuações e 907 pessoas detidas. Já este ano, 514 pessoas foram autuadas e 239 detidas. Neste domingo, nós percorremos o trecho da BR-324 de Salvador a Simões Filho e não encontramos luz. Na Orla de Salvador, também não vimos fiscais em ação. Segundo a Transalvador, desde o início da fiscalização da lei seca em julho de 2008 até agora, houve uma redução média de 3% dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais na capital. Em 2008, primeiro ano da lei seca, a Transalvador abordou quase 31 mil motoristas nas blitzes. Mais de 600 condutores foram multados. Já no ano passado, o número de pessoas abordadas pelas blitzes subiu para 32 mil. Mais de 2 mil foram multadas. Este ano, a Transalvador abordou mais de 7 mil motoristas e 685 pagaram multa. E tiveram carros e carteiras de habilitação recolhidos. Mais de 80 foram levados às delegacias. Para este grupo de amigos, o domingo é esperado com muita expectativa. É quando eles se reúnem para tomar cerveja e relaxar. Mas entre eles, a chamada lei seca provoca polêmica. Depois de uma cerveja dessa, você dirige? Se eu estiver morando perto, eu dirijo. Como eu moro aqui no Costa Azul, eu vou para casa dirigir. Não tem medo, não? De quê? Se acontecer um acidente, porque às vezes tem gente que toma uma cerveja, 2 cervejas e já não fica com os mesmos reflexos. Não, mas é porque eu conheço meu limite. Eu concordo que tem que haver um certo controle, tem que haver uma proibição. Eu acho que tolerância zero é demais. Acredito que a lei tem que ser rígida mesmo, as pessoas devem ser responsáveis, as pessoas têm que pensar em si e tem que pensar no próximo. Estes rapazes garantem que vão voltar para casa de táxi. Quem vai dirigir aqui no grupo? Ninguém. Tá todo mundo consciente. Antes não tinha essa lei. Hoje, realmente, eu já fico mais receoso em relação a isso. E olha, na região de Feira de Santana, muitos donos de bares e restaurantes que ficam às margens da BR-324 ignoram a lei seca. É que, de acordo com a última decisão da Justiça, os bares que ficam nas rodovias só podem vender bebida alcoólica se estiverem dentro do perímetro urbano. Mas muitos comerciantes estão apresentando comprovantes de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, para justificar a venda de bebidas, quando na verdade deveriam recolher o ITR, Imposto Territorial Rural, por estarem fora da área urbana. Esta churrascaria fica a menos de 50 metros da BR-116 Sul. E apesar da proibição de vendas de bebidas alcoólicas à margem das estradas, as garrafas estão em exposição. O vendedor assume que comercializa abertamente. Vocês vendem bebidas alcoólicas aqui, né? Vendem? O estabelecimento fica a cerca de 1 quilômetro do posto da Polícia Rodoviária Federal, responsável pela fiscalização. Os policiais admitem que tem sido difícil coibir essa prática, porque os donos de bares e restaurantes têm usado de um artifício. Eles apresentam IPTU. Eles fazem um requerimento à prefeitura de que lá é zona urbana. Então eles apresentam IPTU e se livram dessa fiscalização. Na BR-324, a situação é a mesma. Na semana passada, um ônibus que seguia com 38 passageiros de Palmas, no Tocantins, para Salvador, foi parado neste posto. O motorista, de 37 anos, passou pelo teste do bafômetro e, para surpresa dos policiais, apresentou 1,38 miligramas de álcool. Na região de Feira de Santana, só este ano, 55 motoristas já foram multados por dirigirem alcoolizados.
38 foram detidos, 5 acidentes foram registrados. Ultrapassando o limite de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido, já cabe prisão em flagrante, encaminhamento à Polícia Civil. Nós estamos agora ao vivo até a BR-324 conversar com o repórter Andréa Silva. Bom dia, Andréa. Por que depois de quase 2 anos ainda se encontra tanta resistência de boa parte dos motoristas para cumprir a lei? Bom dia, Georgina. É sobre isso que nós vamos conversar com o nosso convidado, pesquisador Rodrigo Ramalho, que é especialista em comportamento humano no trânsito. Nós convidamos também o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, mas infelizmente ele ficou preso no trânsito, um congestionamento aqui na BR-324 por causa de um acidente agora há pouco. Nós fomos informados de que um carro com 3 homens, segundo a polícia, seriam assaltantes que teriam roubado um carro e bateram no fundo de uma carreta em Porto Seco, Pirajá, na altura de Porto Seco, Pirajá. 2 homens morreram no local e um terceiro, que de acordo com a polícia estava com uma arma, foi ferido e levado para o hospital. Ele foi socorrido no local do acidente. Rodrigo, vamos conversar agora sobre esta questão da lei seca. Você acompanhou aí essas reportagens. Eu queria começar perguntando a você por que as pessoas ainda têm esta falsa impressão, digamos assim, de que se sentem seguras de estarem bebendo desde que estejam perto de casa. Ainda assim estão infringindo a lei. Bom dia. Bom dia a todos. Quando a Lei 11.705, conhecida como a Lei Seca, foi publicada, houve uma resposta imediata por parte dos condutores. Mas nós percebemos que, com o passar do tempo, esse estímulo ele vai sendo enfraquecido. Ou seja, nós chamamos esse fenômeno de adaptação. É necessário criar outras curvas com o tempo, né? Outras curvas de estímulo de ações e outros estímulos que vão diminuir ou desmotivar esse tipo de comportamento. Seria estímulo, por exemplo, fiscalização, mais punição a essas pessoas? Punir é uma forma de educar, mas só a punição ela não vai gerar essa mudança de comportamento. É necessária uma ação conjunta, não só a fiscalização, não só penas mais duras para os crimes de trânsito, mas acima de tudo, investimento na prevenção de acidentes, com palestra nas escolas, toda a sociedade participando dessa ação, uma ação global, que envolva as escolas, envolva a família, né? Esse debate ele tem que ser discutido de uma forma ampla pela sociedade, tanto nas famílias, como nas escolas, nas faculdades, e assim, com essa ação conjunta, com esse movimento, nós podemos ter um resultado mais positivo. Começar até com as crianças, né? Isso. Sodac, tem uma pergunta aí do estúdio, Isso, Sodac? Ramalho, falando dessa questão, bom dia, Ramalho, essa questão da educação. O motorista, por si só, ele já é um pouco sem educação no trânsito. Isso acaba se refletindo também na hora que vai sair para beber. Ele acha que a lei não vai ser cumprida, que ele não vai ser punido, por isso ele não vai respeitar? Isso, exatamente. Mas o problema é que nós temos pouco tempo dessa nova lei. A gente ainda nem completou 2 anos desse novo tipo de comportamento. É uma mudança muito brusca, já que a gente tem assim, um histórico na nossa sociedade de mais de 2.000 anos de uso de bebidas alcoólicas entre nós, né? Então essa mudança de comportamento, muitas vezes nós esperamos uma mudança imediata para os problemas, mas na verdade nós precisamos ter mais paciência, porque essa mudança é uma mudança lenta, uma mudança de mentalidade, e isso na verdade envolve até outras gerações. Muito obrigada, Rodrigo, pelas suas explicações. Sodac. Obrigado, André. Obrigado também ao Ramalho aí. Veja no próximo bloco, 461 anos de história. No aniversário de Salvador, o Jornal da Manhã faz uma pergunta. Você conhece o hino e a bandeira da cidade? Agora são 6 horas e 50 minutos.